Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Mais polêmicas sobre o Kanye West, Lil Uzi, Hospitalizado e o trap. Ele acabou com o rap? Bom, um assunto também que a gente vai comentar aqui, que o Acarrasta trouxe à tona e simplesmente tá todo mundo falando sobre. Pois é, a gente tem bastante coisa pra falar aqui, então já vamos pras notícias. Bom, sendo bem honesto aqui, eu não sei se o Kanye West volta dessa, rapaziada. Do fundo do meu coração mesmo. Ele tá fazendo umas coisas nesses últimos dias que simplesmente não tem como entender. Como nada que ele fez nesses últimos tempos, né? Tanto que teve algumas polêmicas nesses últimos dias. Por exemplo, ele foi fazer uma live na Twitch, que ele falou um monte de coisa. Ele abriu uma live de somente 7 minutos. Mas a live não acabou por simplesmente ele não ter nada pra falar ou porque ele escolheu parar a live. Na verdade, a live começou e ele foi banido no canal novo dele da Twitch, porque ele começou a falar coisas racistas. Exatamente isso. Essa live foi completamente um surto da cabeça do Kanye West. Ele falou muitas coisas. Até mesmo que o Playboy Carti, ele tinha simplesmente ido cobrar ele armado. Pô, se liga só. Oh, I gotta tell you another thing that Carti said to me on the phone, nigga. This nigga told me he was at the Chateau with a gun, nigga. What that mean, nigga? And then nigga said he don't be on the internet. It's like, if you don't be on the internet, what we talking about then? And I ain't say nothing then. Além disso, ele ainda lançou uma música essa semana que deu uma certa polêmica, porque ele contou nessa música que simplesmente sexo oral no primo dele quando era criança. Pô, irmão, isso aqui de verdade foi mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Tanto que o 50 Cent, ele até comentou sobre isso. Ele falou assim, que se dane hoje, mano. Os Kicks perderam, o Papa morreu e o Kanye West falou que chupou o próprio primo por 8 anos. Vou dormir cedo, amanhã tem que ser um dia melhor. O pessoal tá dizendo que é mentira, que ele só quer atenção, alguma coisa do tipo, já que ele realmente tá fazendo de tudo pra ter atenção. Tudo que tá em alta, o Kanye simplesmente comenta. Ele começou a xingar o Kendrick Lamar essa semana e diz que tá do lado do Drake na treta dele com a Universal Music. Enfim, mano, são muitas coisas mesmo. E sendo sincero, pra quem tá sabendo aqui, eu ia fazer um documentário do Kanye West de tipo 1 hora, contando sobre a carreira dele, etc. O documentário tava quase pronto quando tudo isso começou. E de verdade, pra quem tá pensando que o documentário não vai sair, ele vai sair. Só que eu tô tendo que atualizar tanta coisa nessas últimas semanas, porque eu acho que não tem como fazer um documentário do Kanye West e não contar sobre isso que tá acontecendo. A gente vai ver como ele saiu de um gênio pra se tornar alguém que tá todo mundo odiando. Enfim, o documentário vai sair. Só tenham paciência. Vai ser 1 hora de puro conteúdo, de muita coisa mesmo. E bom, o Lil Uzi, nessa semana ele foi simplesmente internado. E tudo isso às pressas, tipo, urgente mesmo. E sendo bem honesto aqui com vocês, não se tem muita certeza do que aconteceu com ele. A gente sabe que simplesmente foi tudo às pressas e ele tava realmente mal. Algumas fontes dizem que ele tava mal de cabeça, de saúde mental mesmo, e por isso ele teria sido internado. Teve várias notícias nesses tempos passados dizendo que Lil Uzi, ele tava usando gás nitroso, a mesma coisa que o Kanye West tava usando há pouco tempo atrás, e ele tava viciado nisso. Bom, o que parece é que o Lil Uzi, ele também estaria viciado nisso. Talvez tenha a ver com a internação dele, talvez não tenha. Isso a gente não pode confirmar de certeza mesmo, mas uma coisa que a gente sabe é que ele simplesmente tava mal de verdade. Ele foi internado às pressas, e os médicos estavam cobrindo o rosto dele para as pessoas não ver como é que ele tava na hora que ele saiu de casa. Enfim, pelo menos uma coisa que a gente sabe é que agora ele tá melhor. O Kanye postou dizendo que já tava tudo bem com ele. A gente não sabe se é verdade ou não, ou se ele só tava dizendo pra acalmar todo mundo, mas é isso. Ele ainda tá internado, pelo menos. Essa é a última notícia que eu tive, mas ele já tá melhor. Ele não tá em nenhuma situação de risco nem nada do tipo. Enfim, tomara que ele use e fique bem. Pra mim eu grito amém. Foda que eu tô subindo e eles achando que eu era ninguém. Vixe no trampo e eu tô lá na frente, não dá pra voltar. Eu sei que o azar e os demônios internos querem me ver. E esse aqui é mais um rappers que você deveria conhecer. E hoje, o Omega Devil. O Omega Devil é um nome muito curioso, inspirado no jogo do God of War e Devil May Cry. E a história dele com a música começa muito cedo, já que ele carrega essa herança do pai dele, do rock, mas também as raízes do hip hop, que foi trazida do seu bairro. E com 27 anos hoje em dia, ele faz tudo nas suas músicas. Compõe, produz os beats, mixa, grava e até mesmo edita seus clipes. Tudo de forma independente. A jornada dele começou lá em 2014, nas batalhas de rima do parque, em Barreiras, mas foi quando ele criou o home studio que ele encontrou a verdadeira essência dele. Ele tem várias influências na música. O Eminem influencia a escrita dele, já o Travis Scott influencia a atmosfera sombria que ele tem, e o Omega criou um som único com trap, trazendo desde guitarras até funk com um toque nordestino, e ele faz até mesmo love songs, com letras que falam sobre amor. O seu álbum mais recente, o Primeiro Romântico, é a prova de toda essa versatilidade. Ele tem 12 faixas que passeiam pelo trap, até
referências regionais, todas com uma narrativa muito boa e um conceito muito bem estruturado. O clipe Lua e Havaí mostram uma estética totalmente imersiva que ele construiu, e isso sem uma equipe, só ele e o talento bruto. E bom, qual é o objetivo do Omega Devil com tudo isso? É mostrar que o trap também é um palco para qualidade e independência. As duas coisas podem andar totalmente juntas. Ele não quer ser somente ouvido, ele quer que as pessoas entendam o que ele tá tentando fazer. Então, se você buscar algo autêntico, fora da caixa, segue o Omega Devil, você vai encontrar de tudo nele. Parece a camponesa que é italiana e adora tomar. Oi, vamos falar sobre trap, rap, funk mais uma vez? Pô, essa é uma discussão muito antiga que até o Brandão trouxe, mas dessa vez, o Acarrasta ele trouxe mais uma vez, e tá dando uma polêmica absurda, porque, lógico, tem sempre aquelas pessoas que ficam dizendo que não tem diferença, é tudo a mesma coisa, quando, sim, mano, tem diferença, as três coisas são diferentes, elas vêm de três lugares diferentes, então mesmo que o trap ele seja um subgênero do rap, hoje ele já virou uma coisa diferente, principalmente aqui no Brasil, tá? Lá na gringa não tem essa diferenciação que a gente tem aqui, mas aqui no Brasil é realmente um pouco diferente. E pra não dar essa polêmica grande de novo, vamos entender o que o Acarrasta falou aqui, pra gente comentar em cima. Rap é uma coisa, trap é outra coisa, funk é outra. Funk eu quero dizer, o povão brasileiro, 212 milhões de pessoas, sertanejo, pop, tudo. Trap veio com uma vertente do rap, mas não foi aceito pelo rap aqui, porque o estilo de vida e a proposta é totalmente o contrário do rap. Não foi aceito pelo comercial, porque veio muito como cópia do gringo, então ninguém se identificou com o trap. Trap criou seu próprio ecossistema, muito underground, fazendo os próprios eventos, público único, que é a galera da internet, que acompanhava muito a gringa, um pouquinho do pessoal do rap. Começou a ficar um negócio mais brasileiro, começou a ficar mainstream. Comercial funk começou a se aproximar do trap. Trap começou cada vez mais a entender o público brasileiro, começou a ficar super mainstream. Artistas estouraram, começaram a cobrar cachê muito caro. Contratantes se iludiram, começaram a pagar esse cachê muito caro. Trap, novidade, ainda não fechava com o comercial, ainda não fechava com o rap. Então, público muito pequeno. Só prejuízo pro contratante. Público de trap não consome bar. Bar é muito importante pro contratante. Público de trap só fuma e toma água. Além de ser um público pequeno, o público de trap não tem dinheiro para pagar ingresso de festival. Trap virou funk. Público do funk não veio pro trap. Público do trap foi pro funk. Esse trap aqui do meio, o trap original, acabou, já era. Muito prejuízo, não tem mais evento, acabou, não tem público suficiente. Foi. Funk já existe há décadas, o Brasil inteiro gosta, lounge pra todo lado, baile pra todo lado. Os artistas de funk cobram 10 vezes menos que um artista de trap, porque os caras fazem 6 bailes na noite. O contratante tá revoltado com o artista de trap, que tá cobrando muito caro, só deu prejuízo. Só vai contratar o artista de funk, que agora faz trap funk, e já tem um nível de aceitação pelo público muito alto, já dá certo. Então o trap transicionou pro comercial. Se separou. Esse é o ponto, saber separar e entender que um não se mistura com o outro. O rap... Pô, isso aqui já é um assunto bem antigo. Como eu disse, o Brandão trouxe ele à tona. E, mano, como a Acarrasta o Brandão falou, não é nenhuma diferenciação de juízo de valor, falando que um é maior que o outro, falando que um é melhor que o outro, nem nada do tipo. Não é isso que a gente quer dizer aqui. O que a gente tenta falar quando tem uma diferenciação é que, simplesmente, tem uma diferenciação, tanto em questão musical, cultural e etc. Quando o Brandão veio pra falar isso, mano, o cara foi crucificado, entendido de várias formas erradas. E bom, quiseram até mesmo acabar com a carreira do mano por uma coisa que é muito simples e fácil de entender. O que o Acarrasta falou aqui é muito verdade também, sobre os shows. Isso é uma coisa muito ruim. Não é dizendo que os artistas de trap, eles não valem o valor do show. Eles valem, mano, valem muito. Eu acho que todo artista tem que ter a arte dele valorizada. E é isso. Mas empresarialmente falando, os caras que vão contratar os shows dele vão muito mais preferir contratar um cara que é do funk ou que faz trap funk pra levar pro evento, porque ele faz vários shows na noite, é mais barato e pronto. Ele pode contratar muito mais. Não só um, ele pode contratar outros. Se era pra ele contratar, sei lá, um Will da vida, um Felipe Ret, ele vai contratar um Tuto, porque ele pode contratar um Tuto, um Negão Original, um PH e vários outros. Isso é complicado, mas, como eu disse, a gente não tá aqui pra colocar preço no coisa de ninguém. É uma história muito complicada até mesmo porque o Acarrasta, que faz parte desse mundo, ele se colocou no meio disso. E eu acho que essa coisa do rap do trap, o trap, ele não destruiu o rap. Eu acho que o trap ele tem um potencial de levar um artista pra um lugar muito grande. O trap é algo comercial também, não adianta dizer que não é. O Matuê,
Cauê, um Felipe Ret, um Orochi da vida, eles conseguem vender o mesmo tanto de ingresso quanto um PH, um Iggy ou algum artista assim, entende? Lógico, nenhum destruiu o outro. Isso foi somente um título pra chamar a tua atenção, mas eu acho que é muito isso, entende? O Arcarrasta tem total razão em tudo que ele falou. E mais uma vez, essa briga de trap, rap e funk não existe. Cada um tem seu lugar. Nenhum é melhor que o outro, nenhum é pior que o outro. Tudo fala da mesma coisa, só que de formas diferentes. Mas e aí, o que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Mais polêmicas sobre o Kanye West, Lil Uzi, Hospitalizado e o trap. Ele acabou com o rap? Bom, um assunto também que a gente vai comentar aqui, que o Arcarrasta trouxe à tona e simplesmente tá todo mundo falando sobre. Pois é, a gente tem bastante coisa pra falar aqui, então já vamos pras notícias. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.